Paz do Senhor, queridos. Nossa palavra de meditação dessa semana encontra-se no Evangelho de Mateus, o capítulo de número 6, versículo 22 e versículo de número 23. A palavra do Senhor, ela nos diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Queridos, eu gostaria de compartilhar ao teu coração, nesse início, nesse final de fim de semana, nesse finalzinho de domingo, no qual nós estamos nos preparando para enfrentar uma semana, enfrentar os vários desafios que nos aguardam durante essa semana. Eu queria deixar uma palavra para a sua meditação, uma palavra ao seu coração nessa noite, uma palavra para direcionar a nossa semana na presença do Senhor. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será iluminado. Muitas vezes nós temos caminhado, queridos, e verdadeiramente nós não temos conseguido viver esta realidade que a palavra do Senhor está nos mostrando. Às vezes nós cantamos sobre alegria, declaramos: a alegria do Senhor é a nossa força. Mas declaramos já de forma triste. E já saímos muitas vezes entristecidos e sem entender a forma com a qual nós podemos viver tal alegria que a palavra nos declara, ou que a palavra nos mostra. Vivemos muitas vezes pregando e enfatizando uma alegria, mas vivemos dias onde olhamos para os bancos, as cadeiras de nossas igrejas e presenciamos pessoas oprimidas, abatidas, desanimadas. E muitas vezes nós procuramos a causa, nós temos um costume, como há um ditado, um dito popular, onde nós dizemos que a grama do vizinho sempre é mais verde, grama verde é a do vizinho, ou vida boa é a do vizinho. Porque muitas vezes nós olhamos para as pessoas e as prejulgamos felizes por aquilo que elas têm, pela casa que elas possuem, pelo carro que elas andam. E nós achamos que essas pessoas são felizes, que elas são devidamente realizadas. E aí um belo dia nos chega uma notícia, algo acontece e de repente ficamos sabendo que essas pessoas, uma precisa tomar um remédio porque senão ela não dorme. Outro se suicidou, mesmo tendo tantos bens ou tantas coisas que aos nossos olhos pareciam ser motivo suficiente para que aquela pessoa fosse feliz. Mas a grande realidade da vida está na nossa forma de olhar as circunstâncias. Tem muitos que aos nossos olhos têm muita coisa e são infelizes, e outros que têm tão pouca coisa e são muito felizes. Estão sempre sorrindo, estão sempre dispostos a orar para alguém e a viver o melhor de Deus para a sua vida. O segredo está em nossa forma de olhar. O segredo está em onde nós colocamos os nossos olhos. Quando Pedro vive aquela experiência maravilhosa com Deus, onde Jesus, caminhando sobre as águas, vem de encontro à tempestade que assolava a vida dos discípulos naquele momento. Pedro agora ouve a palavra, recebe a palavra e começa a caminhar sobre a palavra. De repente Pedro desvia os seus olhos e ele começa agora a olhar a força das águas. E quando Pedro começa a olhar a força das águas, a sua fé se abala e ele começa a afundar. Nós entendemos com isso que se os nossos olhos estiverem focados na palavra, nós seremos capazes de andar sobre os problemas que iremos enfrentar essa semana. Nós entendemos que se os nossos olhos estiverem fixos naquilo que o Senhor nos prometeu, nós conseguiremos vencer a nossa caminhada e vamos caminhar e vencer com Cristo, porque os nossos olhos estão firmes nas promessas e na palavra a qual o Senhor confiou a nós. Para onde você vai olhar essa semana? Para os problemas que estão ao seu redor ou para a palavra que Jesus está liberando para você? Você vai olhar para os problemas que dizem que você é um derrotado ou você vai olhar para a palavra que diz que você é mais do que vencedor? Você vai olhar para os problemas que dizem que você é enfermo
Ou vai olhar para a palavra que diz que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades? Para onde você vai olhar? Vai olhar para a fúria do inimigo sobre a vida da sua família? Ou vai olhar para a promessa de Deus que diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa? Para onde você vai olhar? Para onde está direcionado os teus olhos? Se os nossos olhos são bons, o nosso corpo será iluminado. Hoje um dia tão gostoso, um dia chuvoso, a chuva caindo, de forma mansa, tranquila desde o início da tarde. E aí de repente uma goteira começa a cair do nosso telhado. Se os seus olhos forem bons, você vai agradecer, porque você tem uma casa e um lugar para se esconder da chuva. Mas se os seus olhos forem mal, talvez você nesse momento esteja maldizendo a goteira que cai em algum ponto da sua casa. Se você é alegre, ou se você é uma pessoa entristecida, você precisa rever o seu conceito de olhar a vida, de olhar a bondade e a misericórdia do Senhor. Você precisa rever o seu conceito e começar a avaliar para onde está direcionado o seu olhar. Para onde está direcionado o seu olhar? Porque muitas vezes nós perdemos os sonhos e as promessas de Deus, porque não sabemos olhar a grandeza do que Deus está fazendo. Quando nós olhamos para Adão e Eva lá no paraíso, nós contemplamos toda a criação, toda a maravilhosa graça de Deus, toda a benevolência de Deus sobre a vida daquele casal, sendo perdida simplesmente porque olharam, ao invés de olhar tudo que Deus havia criado, ao invés de olhar quantas coisas Deus havia lhes dado, eles olharam aquilo que eles não poderiam olhar e desejaram o que não podiam desejar, porque os seus olhos se tornaram maus, porque o seu olhar se tornou mau. Talvez se amanhecer chovendo você reclame porque era bom de estar dormindo e você queria ficar mais tempo na cama. Agradeça porque você tem um emprego que vai te gerar uma renda e que nessa renda nas mãos do Senhor, o Senhor poderá te abençoar e te dar o crescimento devido. Aprenda a se alegrar olhando a vida do ponto de vista de Deus. Aprenda a se alegrar olhando as coisas as quais o Senhor tem feito e as coisas que o Senhor tem te dado. Aprenda a se alegrar. Olhe para a sua família, para a casa que você está. Olhe se você já jantou no dia de hoje, se você já comeu, não sei quantas refeições você já fez. Agradeça ao Senhor por isso. Se alegre por isso. Condicione, direcione os seus olhos às misericórdias do Senhor e às promessas do Senhor para a sua vida. E a sua semana será uma semana iluminada. E a sua semana será uma semana cheia do poder de Deus manifesto sobre a sua vida. Seus olhos são bons. Seu corpo será iluminado. E aonde você passar, a graça do Senhor se manifestará. Aprenda a olhar a vida do ponto de vista de Deus. Aprenda a olhar o que de bom Deus tem feito. Toda circunstância tem algo de bom para que você olhe. Tudo que acontece na sua vida tem algo de bom para que o seu coração se alegre. Por isso esteja com seus olhos voltados para a bondade do Senhor. E a sua semana será uma semana de bênçãos e de vitória. Não permita que o inimigo seduza os seus olhos. Não permita que pessoas que querem te ver destruído seduzam os seus olhos para uma vida de derrota, seduzam os seus olhos para os fracassos que todos nós temos. Mas volte os seus olhos para a cruz. Volte os seus olhos para Jesus crucificado. Volte os seus olhos para um Jesus que diz: eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. E essa abundância, essa vida abundante de Deus entrará no seu lar, na sua casa e alcançará a sua família durante essa semana. Cuide dos seus olhos. Tire toda a escama dos seus olhos. Toda a amargura que te faz olhar para o passado. É tempo de olhar para frente. É tempo de olharmos para o novo de Deus e para aquilo que Deus tem preparado para nós, ao invés de vivermos as lamentações do passado. É tempo de vencer. E para isso, você precisa aprender a olhar. Precisa aprender a olhar com a ótica de Deus.
do jeito que Deus quer que você olhe a vida. Quando amanhecer o dia de segunda-feira, quando amanhã chegar, acorde com o colírio de Deus pingando sobre os seus olhos. Abra um sorriso para o dia e diga: este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos e exultemos nele. E comece a iluminar o seu dia, a sua semana, a sua família, com um olhar abençoador. Que a unção de Deus esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre tudo que é seu. E que a sua semana seja uma semana poderosa. Que a sua semana seja uma semana iluminada. E que nada que acontecer diante de você tenha poder de tirar os seus olhos das promessas de Deus. Porque todas as promessas que temos em Deus, temos em Cristo sim, e por Ele o amém, para que elas aconteçam sobre as nossas vidas durante essa semana. E isto vai acontecer sobre a tua casa. Amém? Eu quero orar por você e pela sua semana, para que Deus nos abençoe de uma forma toda especial. Senhor Jesus, eu quero aqui nesse momento apresentar diante do Senhor a vida de todos aqueles, de cada família, de cada filho, de cada filha do Senhor que está me ouvindo e que está ouvindo essa mensagem dada pelo Senhor nesse momento. Pai querido, eu quero abençoar a semana dos teus filhos, das tuas filhas. Eu quero abençoar a semana do teu povo. Senhor Deus, que luta, que batalha, que muitas vezes tem se entristecido, tem caminhado, Senhor Deus, de forma triste, porque os teus olhos estão direcionados para aquilo que não aconteceu, para aquilo que não viveu, para aquilo que não deu certo. Isso tem tornado os seus olhos maus e o teu corpo se tornado em trevas. Que os nossos olhos consigam enxergar o Senhor nas maiores tragédias da vida. Que nas circunstâncias que deram errado, compreendamos a misericórdia e o cuidado do Senhor sobre nós. Que entendamos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. O bem daqueles que amam ao Senhor e são chamados segundo o teu propósito. Que entendamos que nada, absolutamente nada, nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E que sobre todos os problemas que iremos enfrentar, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Eu abençoo a vida dos teus filhos. Eu declaro sobre os nossos olhos a visão de Deus. Dai-nos a tua visão. Dai-nos, Senhor Deus, condição de que os nossos olhos sejam bons, o nosso corpo iluminado e que as nossas escolhas sejam certas. Que as nossas escolhas sejam, Senhor Deus, pautadas no ponto de vista de Deus. Que a nossa semana seja uma semana guiada pela forma com a qual Deus vê e não pela forma a qual nós vemos. E assim possamos viver o melhor do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, assim nós declaramos. Em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua semana.